passei uma semana sem fazer nenhum projeto e em plena quinta-feira me deu um ciricutico gigante e eu resolvi dar um jeito na minha escrivaninha. Ela existe desde que eu era bem pequena e eu amo ela, mas tinha algumas coisas me incomodando. A primeira coisa é esse remendo. E eu lembro que quando essa mesa foi feita, a ideia era a gente ficar coladinho na mesa, mas a mesa ficou muito pequena, então colocaram esse pedaço a mais. E seria muito bom se ele não fizesse um relevo bem no lugar do mouse, ou seja, atrapalha toda a minha experiência computadorística. O segundo defeito é que ela seria uma mesa muito espaçosa, se eu tivesse um notebook. Mas para o desktop com a impressora, ela acaba ficando muito apertada e eu gosto de me movimentar enquanto trabalho. O terceiro defeito é que o verniz está velho e muito escuro e eu queria algo mais suave a princípio. E o quarto defeito, na verdade, não é da mesa, é da minha cadeira mesmo, que já está nas últimas. Então segue o projeto, colocar 2 nichos, um para torre e um para impressora. Até pensei em fazer uns detalhes nas laterais, assim como se fosse um batente para apoiar as coisas, mas já adianto que se eu for fazer isso, vai ser em outro momento. Pois bem, fui dar um jeito de tirar a mesa do quarto e assim, digamos que deu para passar por um fio e olhe lá. Mas como um dia ela entrou ali, então ela há de sair. Fui começar o processo de sempre, ou seja, lixar tudo. Só que digamos que dessa vez tivemos uma participação especial. Entendeu? Entendeu? Especial com ao dos cachorrinhos? Tá, desculpa o trocadilho ruim. Aí, tá vendo eles aí? Como eu queria desmontar o mínimo possível para não correr o risco de eu não conseguir montar no nível de novo, algumas partes ficaram mal lixadas, mas confia no processo que eu tenho uma boa solução. Mesa lixada e eis o meu plano. Como as madeiras do tampo são muito lindas e eu não quero trocar por um pinho qualquer para remover esse remendo, então eu vou trocar o batente para o outro lado. Assim o remendo vai ficar embaixo do suporte do monitor e a parte lisa embaixo do mouse. Eu só não contava que seria tão difícil soltar esse batente. Foram tipo uns 20 minutos, umas 5 ou 6 ferramentas diferentes para no final quebrar 2 pregos lá dentro e machucar a madeira mais do que eu gosto de admitir. Mas pelo menos deu certo e agora o batente está do outro lado. Depois disso eu juntei os retalhos de pinho, medi e cortei para fazer os nichos. Furei, tentei deixar no nível e parafusei. Agora lembra que eu disse que não tinha dado para lixar tudo por igual? Então, meu plano virou passar impermeabilizante no tampão e pintar o restante de vermelho, o que iria fazer muito sentido com a decoração que eu quero no quarto. Segue uma inspiração. Até porque antes de fazer os nichos, os pés já tinham uma variação de madeira que iam desde madeiras mais nobres até pinho também. Ou seja, é uma colchinha de retalhos. Agora temos mais um ponto complicado. Eu queria pintar de vermelho, mas eu não tinha tinta vermelha. Mas eu tinha tinta branca e geralmente quando eu quero fazer uma cor nova, eu uso a branca de base e as minhas outras tintas como pigmento. E sim, ao contrário do que se ensina nas escolas, dá pra fazer o vermelho, porque o vermelho só é cor primária no espectro de luz RGB. Misturando magenta e amarelo, a gente consegue fazer o vermelho na tinta. O meu erro de cálculo, na verdade, foi ter usado o branco como base, porque aí o vermelho que eu ia fazer virou rosa. Mesmo colocando tinta guache junto, eu não consegui escurecer o tanto que eu queria. Eu até acabei me